O Fantástico na Ilha de Santa Catarina é uma coletânea de contos de Franklin Cascais, grande folclorista catarinense, responsável pelo resgate de canções, mitos, lendas e crendices diversas da cultura açoriana que se estabeleceu em Florianópolis. Além disso, o autor vai ser o responsável pelo resgate da linguagem oral dos pescadores e da gente mais humilde de Florianópolis. Cascais também resgata as histórias de cunho sobrenatural, aquelas histórias, por isso o fantástico do título, aquelas histórias inverossímeis, distantes da realidade, por exemplo, e marcadas pelo aspecto sobrenatural. Vai daí a expressão o fantástico, aquilo que está para além da verossimilhança. Vamos a um exemplo dessa grande obra de arqueologia cultural feita pelo grande Franklin Cascais. Vamos dar uma olhadinha num poema, uma estrofe de um poeminha que trata das bruxas de Florianópolis, extraído do texto 24, Velha Bruxa Chefe. Olha só a estrofe. As megeras bruxas chefes só se entendem com o diabo, que as dirige para o mal no cumprimento do fado. É importante ressaltar a estrutura desses versos, são versos redondilhos maiores de 7 sílabas poéticas, típicos da cultura popular e muito típicos desse resgate dessa cultura popular engendrado pelo grande estudioso folclorista Franklin Cascais. Então aí temos um exemplo concreto desse resgate feito por Franklin Cascais dessa cultura popular da ilha de Santa Catarina. Um outro dado digno de nota é o resgate da linguagem. Franklin Cascais vai fazer questão de vazar a sua obra em uma linguagem resgatada desse povo mais humilde, desse povo mais pobre. É o pescador, é o lavrador do interior da ilha, aquele pessoal mais retirado da vida urbana. Por conta disso, esse resgate dessa linguagem é de vital importância para que a gente saiba, por exemplo, como se pronuncia, como se expressa o manezinho da ilha, um tipo caracterizado principalmente por esses traços resgatados por Franklin Cascais. Há diversos neologismos, palavras, por exemplo, como bruxólico, fadórico, que são palavras inventadas pelo Franklin Cascais para dar conta dessa linguagem pitoresca do ilhéu. Além disso, exemplos como esgreja, anumiá, tarréis, estamo, loprano e tal, são expressões utilizadas pelo folclorista para expressar a forma como o manezinho ilhéu fala. E algumas passagens são bem elucidativas dessa mistura que faz da linguagem o Franklin Cascais. Olha, mulher de Deus, isto aqui tem um poder de rezão muito forte e eu já vou contar tudinho pelo miúdo pra te ouvir. Sabes quem foi a culpada, Joana? Foi a véia Canda Mandioca, própria avó dela. É importante a gente perceber que na sua obra Franklin Cascais resgata a maneira de se expressar dessa população mais pobre, dessa população mais humilde da ilha de Santa Catarina. Nessas suas pesquisas culturais, o folclorista Franklin Cascais acaba percebendo e retratando essa grande mistura das crendices populares em bruxas, em entidades maléficas, em hábitos como, por exemplo, o uso do alho pendurado em janelas e portas das suas casas, ao lado da grande, da forte crença em Nossa Senhora do Desterro, por exemplo, e em outras histórias bíblicas. E é importante se perceber que, nesse sentido,
o povo da ilha faz uma mistura entre essa cultura, que é uma cultura em bruxas e monstros e entidades míticas, e a cultura cristã. O que caracteriza, portanto, esse trabalho do grande folclorista Franklin Cascais é justamente aquilo a que chamamos sincretismo religioso. São diversos os relatos em que aparecem misturadas as histórias de bruxas e de eventos miraculosos, pequenas passagens bíblicas, parábolas, referências a Nossa Senhora e mesmo a tradições que são tradições cristãs católicas muito arraigadas, né? Então, esse sincretismo, essa mistura religiosa feita pelos ilhéus acaba sendo caracterizada na obra do Franklin Cascais, O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. O Fantástico na Ilha de Santa Catarina também traz uma excepcional coleção de tipos característicos. É o caboclo da ilha, o caboclo ilhéu, na linguagem do próprio Franklin Cascais. Ao longo dessas narrativas, o que aparecem são personagens atrelados a essa vida do campo, a essa vida humilde, é a gente do povo que aparece nessas obras. São pescadores, lavradores, o pessoal do interior, cuja simplicidade aparece traduzida muitas vezes nos apelidos, né? Note-se que poucas são as personagens que têm o nome completo, nome e sobrenome. A maioria é a Joana do Pedro, a Romara do Julico, o primo Vitorino do Berto, o benzedor velho Quintino Pagajá e etc. Ou seja, a própria maneira como Franklin Cascais refere-se aos seus personagens já denota gente mais humilde, gente reconhecida muito mais por apelidos do que por nomes próprios, aqueles nomes pomposos com nome, sobrenome e etc. e tal. Um detalhe importante é essa desses personagens populares que fazem parte de O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Também é importante ressaltar que, ainda que venha diluída pelas histórias pitorescas de bruxas e feitiços diversos, a obra de Franklin Cascais acaba fazendo uma crítica social, pois são muito comuns aparecerem os pobres pescadores, os pobres lavradores, como aqueles personagens que acabam sendo enganados pelos homens mais ricos, pelos homens da cidade e assim por diante. E essa oposição entre os pobres do interior e os pescadores e os homens ricos da cidade já aparece na primeira narrativa Eleição Bruxólica, na qual aparece o pedido do Antônio Deolindo para que o Serafim e o Vicente sirvam de cabos eleitorais para um primo do Antônio Deolindo da cidade que esteve por ali pedindo voto. É importante nós percebermos que existe muito claramente essa opção, né? O pobre acaba sendo premiado com uma visão um pouquinho mais muito mais honesta, muito mais honrada do que o homem da cidade, que é visto como o sujeito que se aproveita da inocência desse pobre aí campônio. O Fantástico na Ilha de Santa Catarina tem 24 narrativas e esses textos resgatam hábitos e costumes diversos dessa gente humilde, as suas crenças, e muitas dessas histórias residem justamente naquele conjunto de crenças populares. Ao lado disso, é importante referir que aparecem diversos pescadores, muitas e muitas vezes aparecem registros de hábitos e costumes dessa população mais humilde, dessa população mais pobre. Dessa forma, textos como, por exemplo, As Bruxas Gêmeas, né? O 13º conto aí, é um texto que retrata daquela crendice de que o sétimo filho tem que se cuidar com o sétimo filho, porque esse sétimo filho pode ser uma bruxa nesse sentido. Então é esse tipo de crença popular.
muito frequentemente as referências aos hábitos e usos que fazem os nativos, os ilhéus, do alho, da cruz e do signo de Salomão, como forma de livrar-se das más influências bruxólicas, ou mesmo do Lúcifer em pessoa, que é referido como o chefe das bruxas. Ao lado disso, um outro detalhe importante é a estrutura, a maneira como são estruturadas essas narrativas, né? A princípio, há uma introdução na qual o Franklin Cascais se posiciona, se coloca apresentando basicamente alguns detalhes sobre a narrativa que vai ser elaborada. Depois vem a narrativa na qual aparecem misturadas aquela linguagem do manezinho e uma linguagem, a norma culta, que é a linguagem na qual se expressa o narrador, né? Esse narrador escreve direitinho, com pontuação, com acentuação, tudo certinho, mas sempre que passa a voz a um personagem, essa narrativa acaba ganhando aquele colorido da linguagem oral dessas pessoas da ilha de Santa Catarina, né, do manezinho. E ao final, invariavelmente, alguma última reflexão do Franklin Cascais, exaltando o resgate dessa cultura, dessas crendices, dessas histórias, que de certa forma ele imortaliza no seu livro O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Então, atentem para o detalhe, ao longo dos contos existe uma espécie de moldura, um primeiro comentário do Franklin e um final também com o comentário do mesmo Franklin, exaltando essa cultura popular resgatada pelo Fantástico na Ilha de Santa Catarina. As histórias de O Fantástico na Ilha de Santa Catarina são histórias bastante simples, ainda que por vezes a gente possa perceber uma sutil crítica social. Em eleição bruxólica é o que acontece, é o candidato que vem da cidade para convencer o matuto, o caboclo ilhéu, a votar nele, com dezenas de promessas. O Serafim Calimeiro e o Vicente Loriano vão até a casa do Antônio Deolindo. É importante a gente perceber que o Antônio Deolindo seria o sujeito que manda no lugar, o sujeito que administra e que fala para que Serafim e Vicente busquem o maior número de pessoas possível para que essas pessoas venham até a casa do Antônio Deolindo para que votem nesse primo, o primo da cidade, o primo deleco, primo rico, primo que estudou na Europa, na linguagem do próprio Antônio Deolindo, e que vai dar um jeito na região. Então é importante a gente perceber que nesse texto de eleição bruxólica aparece essa crítica, uma crítica social sutil, mas aparece uma crítica a esses políticos que fazem promessas e não as cumprem. Por que eleição bruxólica? Porque ao final da narrativa, Serafim e Vicente conversando, nenhum dos dois sabe nada, o que é uma eleição, o que não é uma eleição. E aí o Serafim diz que eleição é o jeito que as bruxas escolhem a bruxa-chefe, né, para que essa bruxa-chefe seja a chefie, de certa forma, o congresso, o outro número de bruxas ao longo dos mandatos, né? Então é interessante essa analogia que existe entre a eleição das bruxas e a eleição, que é a eleição dos votos dos coronéis e tal, daquele tempo, muito aspecto muito comum, né, nessa realidade. O Congresso Bruxólico também é um texto que já vem na sequência e que também trata de um tema parecido, né? Aí, nesse Congresso Bruxólico, Franklin Cascais reporta-se a forma como as bruxas escolhem os seus chefes, as suas chefes, aliás, né, num congresso com a presença do próprio Lúcifer e no qual participam só as velhas bruxas. Alguns outros textos interessantes, bruxa rouba meio alqueire feito armadilha para apanhá-la, é a narrativa de um casal, Melânia e Isidoro dos Anjos, né? Um mês depois do casório nasce-lhes uma criança, né? Essa menina batizada de Constança, e essa menina começa a ter problemas de saúde e tal,
e aí a comunidade começa a dizer que é por culpa da Canda Mandioca, a bisavó bruxa, que é culpada, né? Porque permitiu que os dois namorassem tranquilamente e fogo perto de porva não dá certo, queima, diz o ditado popular. Tá aí um resgate de um ditado popular, né? Então, são histórias bastante simples. Uma outra narrativa, Zé Crisanto se casa com Nica Bezuga, ela dá luz a um menino, o menino é muito maltratado, abandonado pela mãe, e aí a madrinha do menino, desconfiando de alguma coisa, acaba fazendo uma armadilha e de repente revela-se que Nica Bezuga tinha sido embruxada, tinha virado uma bruxa por causa de um amor proibido que nutria por um padre. Então, é esse o tipo de narrativa que a gente vai encontrar em Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Reitero, uma narrativa importante porque relata justamente, faz um resgate desses traços culturais muito marcantes do povo ilhéu. Uma boa prova para vocês. Eu gostaria de convidá-los para se inscreverem no meu canal, aí dar um curtir, né? Compartilhem o vídeo, deem um toque para os amigos de vocês que venham fazer o vestibular também. E em breve o canal do Professor Deschamps aí vai ter mais algumas novidades para vocês estudarem e se prepararem bem. Um abraço e até mais.